Boa tarde, alunos. Estamos aqui para mais uma aula de revisão. Como foi a proposta inicial no início desta semana, eu comentei com vocês que nós vamos fazer exercícios ao longo de toda a semana, e aí eu trouxe para vocês exercícios e a gente vai ler juntos, tentar resolver, comentar esses exercícios, tá? E eu vou trazer para vocês os gabaritos e a gente vai comentando. Então, ao mesmo tempo que a gente vai fazendo o exercício, verificando se a gente aprendeu ou não, também a gente faz uma pequena revisão, ok? Eu peço a vocês que vocês peguem, por favor, uma forma de anotação, ou caderno, ou, ou uma folha de rascunho, lápis, né, caneta, para que a gente possa começar, ok? Então tá. Hoje a gente vai falar sobre acentuação gráfica, tá? Na aula passada, nós fizemos exercícios sobre divisão classificação das palavras conforme a divisão silábica, né? Monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo, e conforme a sílaba tônica. Se as palavras eram oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Hoje a gente vai ver acentuação gráfica, então a gente, de uma certa forma, continua revisando a tonicidade, que é, para saber a acentuação, a gente obrigatoriamente tem que saber bem, olhar a palavra e já saber se ela é oxítona, paroxítona, proparoxítona ou se é um monossílabo, tá? Então, vamos começar. Eu trouxe para vocês, em princípio, dois textos, mas são bem pequenininhos, só para a gente poder depois pegar as palavras que estão ali contextualizadas e fazermos a análise da acentuação. Texto 1. Livro. Eu me livro daquele garoto chato com um livro enfiado no meu nariz, fingindo achar a história feliz. É um mini texto, né, da Selma Maria, que está no livro Isso e Isso, publicado em São Paulo pela editora Petrópolis e foi publicado em 2010, não tem número de página, ok? O segundo texto. O segundo texto é uma tirinha da Mafalda, tá? Então, no primeiro quadrinho, tem aí a Mafalda, que já estava sentada, a gente vê que tem vários objetos em volta dela, e o pai dela chega, se aproxima de uma estante. No quadrinho número 2, ele pega um livro, né, que a gente vê aí que é um dicionário, e depois provavelmente ele guarda o livro e sai. E aí a Mafalda grita, né? Desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Provavelmente ela pensou que ele fosse lá e fizesse uma leiturazinha de alguns minutinhos só e estivesse lendo o livro inteiro, né? Provavelmente então ela não saberia o que era um dicionário. Então, considerando a posição da sílaba tônica, ou seja, se ela é oxítona, paroxítona, proparoxítona, e as regras de acentuação das palavras, assinale a alternativa correta. Então, olha só, a gente tem que ver nessa letra A aí se não tem nenhum erro. Se tiver erro, a gente não vai marcar, a gente vai marcar só as corretas, tá? As palavras garoto, história, feliz e nariz, do texto 1, são palavras proparoxítonas. E livro, dicionário, terminar e nunca, do texto 2, são oxítonas. Então, vamos analisar esse aqui, ó. Proparoxítona, só relembrando, é quando a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. E só relembrando, toda proparoxítona é acentuada. Então, ó, nós temos aí a palavra garoto, história, feliz e nariz. Todas são proparoxítonas, é o que está afirmando aí. Segunda afirmação, livro, dicionário, terminar e nunca são todas oxítonas, tá? Vamos ver se está tudo certinho ou não. Afirmativa da letra B. As palavras história, do texto 1, e dicionário, do texto 2, foram acentuadas corretamente, mas possuem regras de acentuação diferentes, porque a primeira é considerada paroxítona, a primeira é história, né? E a segunda é proparoxítona, dicionário. Então, tem alguma coisa errada, ou tudo que se afirma aí é correto. Letra C. A palavra história do texto 1 é uma palavra paroxítona e está corretamente acentuada. E você, do texto 2, é uma palavra oxítona e deve ser acentuada da mesma forma que café e dendê.
Aí, não, essa mesma forma não quer dizer se é acento agudo ou circunflexo, não. Ela é acentuada, no caso aí, a palavra você seria acentuada pela mesma regra, né? Da palavra café e dendê, é isso que está afirmando aí, ok? Letra D. As palavras nariz e feliz, do texto 1, deveriam estar acentuadas, assim como as palavras terminar e ler, grosso e nunca, do texto 2, que deveriam receber acento circunflexo. Então, aqui está dizendo que a palavra nariz e feliz deveria ser acentuada, e a palavra terminar, ler, grosso e nunca também deveria ser acentuada, com acento circunflexo, tá certo? Será isso daí? Letra E. As palavras história, do texto 1, e dicionário, do texto 2, não deveriam estar acentuadas porque os acentos agudos não fazem parte do português brasileiro. Isso daí quase que não tem nem jeito de errar, né? E aí, qual dessas afirmativas vocês acham que está totalmente correta? Já marcaram? Vamos ver. É a letra C, tá? A alternativa correta, letra C. A palavra história do texto 1 é uma palavra paroxítona, certo? Se a gente separar a sílaba. História. Ela é paroxítona? É, certinho. E está corretamente acentuada? Está corretamente acentuada, porque eu acentuo as paroxítonas terminadas em ditongo. Até comentei isso com vocês. Ela está corretamente acentuada. A palavra você, do texto 2, é uma palavra oxítona? Você, sílaba tônica é a última, portanto, é uma palavra oxítona. E deve ser acentuada da mesma forma que café e dendê? Devem, porque tanto café, dendê e você são acentuadas por serem oxítonas terminadas em E. Não interessa se é acento agudo ou circunflexo, tá? Então, a letra certa é a letra C. É essa daí que vocês deveriam ter marcado, ok? Segundo exercício. Aponte a única série em que pelo menos um vocábulo apresente erro no que diz respeito à acentuação gráfica. Então, vai apresentar aqui para vocês 5 alternativas. Nessa alternativa, algumas palavras, aí vocês vão marcar a alternativa que pelo menos uma delas tem erro. Pode ser as duas ou pode ser apenas uma, tá? Na letra A, palavra pegada, sinonímia. Olha, eles acentuaram aí sinonímia. Será que tá certo? Êxodo, colocou acento, né? Êxodo, qual a sílaba tônica de êxodo? E, então ela é pró-paroxítona. E aperfeiçoe. Soe é a sílaba tônica, ela é uma oxítona. Mas prestem atenção, ela não é uma oxítona terminada em E, ela é uma oxítona terminada em ditongo, tá? Palavra álbuns e atraí-lo. Álbuns, paroxítona, álbuns, paroxítona terminada em NS, e atraí-lo. Olha só, atraí-lo precisa de eu explicar uma coisa para vocês aí, que ela não está na regra geral. Atraí-lo é uma oxítona, atraí, aí o lo é um pronome, é outra palavra. A palavra que a gente está analisando é só o atrair. Ela está acentuada aí por causa da formação de um hiato formado por I, que a gente não estudou, por isso que eu estou dando essa deixa aí. Então, essa daí tá certa, a letra C não é, tá? Já estou dando a deixa, porque a palavra atraí-lo é de uma regra específica que a gente não viu. Palavra ritmo, ritmo e itens. Todas duas paroxítonas. Vamos analisar aí as regras, tá? Letra E. Redimi-la e grátis. Redimir é o verbo, lá é o pronome. Então, a gente só analisa até o redimir. Ó, redimir, vai lá, né? Ela é uma oxítona e está acentuada. Vamos ver, ela
Aí vocês têm que analisar o seguinte, na regra da acentuação, as oxítonas terminadas em I são acentuadas ou não? É isso que eu quero que vocês analisem. E a palavra grátis, que é uma paroxítona. E aí, qual vocês marcaram? Vamos ver? Acertou quem marcou a letra E, redimi-la. Está correto por quê? Porque, aliás, desculpa, contém erro, por quê? Porque redimir é uma oxítona terminada em I, e as oxítonas terminadas em I não são acentuadas, tá? Crates está certo, mas redimir está errado. Aí, se a gente for olhar desde a letra A, só para dar uma ajuda aí para vocês, uma revisada, a palavra pegada não é acentuada porque ela é paroxítona, terminada em A, então eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A. Sinonímia, paroxítona terminada em ditongo, nós vimos isso, que a gente acentua. Êxodo é proparoxítona, e toda proparoxítona é acentuada. Aperfeiçoe é uma oxítona terminada em ditongo, por isso ela não é acentuada. Letra C, eu já disse que está certa por causa do atraí-lo, aí eu conversei com vocês, né? A palavra ritmo, a palavra ritmo não é acentuada porque é uma paroxítona terminada em O, e itens também não é acentuada porque é paroxítona terminada em NS. As oxítonas terminadas em NS são acentuadas, mas as paroxítonas não, tá? Então só nos resta a letra E. Então a resposta certa é E. Trouxe mais um texto para vocês, olha só, também da Mafalda. Aí a professora dela tá aí, né, no primeiro quadrinho, explicando a matéria. Minha mãe me mima. Aí ela repete, minha mãe me ama. E aí, provavelmente, a professora ficou repetindo isso. Aí a Mafalda chega perto dela e diz, parabéns, professora, pelo visto sua mãe é ótima. Aí, quando ela, no quarto quadrinho, ela tá saindo, né? Só que aí, quando ela sai lá da mesa dela, ela fala. Agora, por favor, ensine pra gente coisas realmente importantes. Ou seja, ela estava desconsiderando o que a professora falou, né? Ela achou que que a professora estava ensinando era realmente sobre o fato da mãe da professora amar ou não. Bom, vamos analisar as palavras de acordo com a acentuação gráfica, tá? Com relação à acentuação gráfica das palavras no texto, é correto afirmar. Então, a gente vai marcar um X na alternativa em que estiver correta. Letra A. A palavra por, quinto quadrinho, deveria ter recebido acento diferencial por se tratar de uma forma verbal. Então, vamos lá? Quinto quadrinho, ó, esse último aí. Agora, por favor. Aí está dizendo lá que não é acentuada porque ela deveria ter sido acentuada porque ela é uma forma verbal. Por, nesse caso aí, é forma verbal mesmo? É do verbo colocar, do verbo pôr alguma coisa? Então, vamos ver, né? Ela diz isso, que deveria ter sido acentuada porque é uma forma verbal. A gente já foi lá e verificou. É realmente uma forma verbal? Cabe a vocês analisar, tá bom? Na letra B, está escrito assim: a palavra parabéns, terceiro quadrinho, recebe um acento diferencial porque está no plural. Existe essa regra? É isso que eu quero que vocês analisem. Existe a regra de acento diferencial quando está no plural, no singular? Olha só, a gente analisa. Parabéns é uma palavra oxítona. Oxítona terminada em ens. Então, a gente tem que lembrar das regras. Quais são as oxítonas acentuadas? Eu acentuo as oxítonas terminadas em... Eu quero que vocês completem isso daí. A, E, O, em, ens. Então, será que ela recebe porque é um acento diferencial, porque está no plural? Letra C. A palavra me, primeiro quadrinho, deveria ter recebido acento por ser monossílabo tônico terminado em E. Eu vou voltar lá só para a gente ver do primeiro quadrinho, ó. Minha mãe me ama. Ó, esse me aí, ó. Minha mãe me... Aliás, minha mãe me mima, minha mãe me ama. Esse me aí que ela tá falando que é monossílabo tônico. Só lembrando, eu expliquei para vocês, os monossílabos tônicos, eles precisam ter um conceito, eles precisam definir algo, trazer consigo uma ideia
mesmo que o monossílabo esteja de forma isolada. Se o monossílabo só faz sentido se ele estiver junto com outros, ou seja, o sentido dele, na verdade, depende de outras palavras, ele não é monossílabo tônico. E nós não acentuamos os monossílabos átonos. Então, o que eu quero que vocês analisem? Esse me, minha mãe me ama, esse me é tônico ou átono? É isso que vai definir se ele deve receber acento ou não, tá? Letra D. O acento na palavra é, que é um verbo, terceiro quadrinho, pode ser classificado como diferencial, porque não há R que justifique o seu uso. Vou voltar lá para vocês verem. O terceiro quadrinho, esse aqui, ó. Parabéns, professora. Professora, pelo visto, sua mãe é ótima. Então, vamos para a gente começar. Aí está dizendo que não existe regra para justificar esse acento aí do é. Então, vamos analisar. Primeiro, o é uma palavra monossílaba, né? Só tem uma sílaba. E aí eu acento os monossílabos tônicos formados por A, E, O, seguidos ou não de S. Monossílabo tônico é quando ele tem uma significação sozinho, um conceito. O verbo é, ele tem um conceito, ele traz consigo uma ideia de forma isolada. É isso que eu quero que vocês analisem, tá? A gente vai acentuar o correto. Letra E. A palavra ótima, terceiro quadrinho, recebe acento por ser proparoxítona. Olha só, se eu separar as sílabas da palavra ótima. Ótima. A sílaba tônica é ó. Ela é proparoxítona? É. E ela recebe o acento por causa disso? É isso que eu quero que vocês analisem, tá bom? Muito fácil, gente. Só ir fazendo igual eu estou fazendo agora. Lendo, pensando no que você está lendo, tentando relembrar das regras, ok? Não tem erro. Vamos ver qual é o gabarito. A letra A, então, eu não vou marcar. Por que eu não vou marcar nem a letra A, nem a letra B? Está dizendo aqui que a palavra por, quinto quadrinho, deveria ser recebido o acento diferencial por se tratar de forma verbal? Não, está errado. Por favor, por não é forma verbal. Não indica a ação de colocar nada em nenhum lugar. Letra B. A palavra parabéns, terceiro quadrinho, recebe um acento diferencial porque está no plural? Não, erradíssimo. Nem existe acento diferencial por estar no plural, né? Plural não indica diferencial. Letra C. Também está errada. Por quê? A palavra me, primeiro quadrinho, deveria ter recebido acento por se tratar de monossílabo tônico. Minha mãe me ama. Não, esse me aí não tem significação sozinha, só tem quando a gente coloca ele, esse monossílabo, junto com outra palavra, me ama, ou seja, ama a mim, né? Sozinho, isolado, não tem. Então, a letra C também está errada. Letra D. O acento na palavra é, terceiro quadrinho, pode ser classificado como diferencial, porque não há regra que justifique. Não é errado. Ele não existe isso daí, porque eu acentuo os monossílabos tônicos formados por A, E, O, seguidos ou não de S. E é, do verbo ser, tem significação sozinho, então ele é um monossílabo tônico formado por E. Então ele tem que ser acentuado, portanto a letra D está errada. A resposta certa está na letra E. A palavra ótima recebe acento por ser proparoxítona, isso mesmo. Antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, portanto é proparoxítona, e toda proparoxítona é acentuada. Então, marcamos a letra E. Espero que vocês tenham acertado, tá? Assinale a alternativa correta quanto à acentuação gráfica. Aqui, bom, deixa eu explicar para vocês primeiro sobre o exercício. Eu coloquei várias frases, e nas frases, algumas palavras podem ter erros ou não. Se você ler a frase e nada em relação à acentuação gráfica tiver errado, é essa que você vai acentuar, tá? Então, ó, aqui dá muito caju de maio a setembro. Então, foi acentuada aí a palavra aqui, oxítono terminado em I, e a palavra caju, oxítono terminado em U. Será que está certo ou será que está errado? B. No ritmo em que andávamos, levaríamos toda a manhã para percorrer 2 léguas. Então, olha só, vamos ver se está certo ou errado, né? Ritmo é uma palavra paroxítona terminada em O. Deveria ser acentuada? Levaríamos, é proparoxítono. Levaríamos. Proparoxítono. E aí, as proparoxítonas são acentuadas? E a palavra léguas, paroxítona terminada em ditongo, tá certo? Tô falando das regras, você só tem que analisar, tá?
Para mantê-los saudável, é melhor alimentá-los com legumes crus. Mantê-los. Só a gente só analisa até o manter, que é o verbo. Los é o pronome, é outra palavra, né? Manter. Oxítono terminado em E. Eu acentuo as oxítonas terminadas em E. E da mesma forma ali, ó. O E, que é o verbo monossílabo tônico, que a gente acabou de falar, só vocês se lembrarem. E alimentá-los. Alimentar. Oxítono terminado em A. E aí? Todas estão corretas ou tem algum erro? Letra D. Joel tinha os bíceps mal definidos e o tórax exagerado para alguém tão baixo. A palavra bíceps é uma paroxítona terminada em PS. E aí, deve ser acentuada? A palavra tórax é uma paroxítona terminada em X. Deve ser acentuada? A palavra alguém é uma oxítona terminada em em. Deveria ser acentuada? Então, olha só, vamos ver, já deu para perceber qual é que está correta, que não tem nenhum errozinho? Letra E. O juiz condenou a devolver com juros aos cofres públicos todo o dinheiro desviado. Juiz, houve um acento aí, ela é uma oxítona terminada em Z. Será que eu acentuo as oxítonas terminadas em Z? E a palavra cofres, paroxítona terminada em E. Será que eu acentuo? Públicos, aí não tem acento, né? Então tá públicos. Públicos é uma palavra proparoxítono. E aí? Identificaram qual que está correta, que não tem nenhum erro? Letra C. Letra C tá certinha, tá? Os outros todos têm erro. Aqui, não acentua a palavra aqui da letra A, que é uma oxítono terminada em I. Caju não acentua porque é oxítono terminada em U. Ritmo não acentua porque é paroxítono terminada em U. Bíceps deveria ter acento e alguém também deveria ter acento na letra D. E na letra E, a palavra juiz tem acento, mas está errado, porque não deveria. E a palavra cofres tem acento, mas também não deveria. A palavra públicos é proparoxítona, portanto, deveria ser acentuada. Então, tem vários erros aí. A única que não contém erro é a letra C. Acertou quem marcou, tá? Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Só lembrando para vocês, oxítonos é quando é a última sílaba tônica. E todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em são acentuadas. Então, vamos ver aqui se essa daqui está correta, né? Se ela foi acentuada por causa das regras das oxítonas. Letra A, paletó, avô, pajé, café, giló. Letra B, parabéns, vem, hífen, sair, oásis. Todas essas palavras aí são oxítonas. Letra C, você, capilé, paraná, lápis, régua. Letra D, amém, amável, filó, porém, além. E letra E, cair, aí, ímã, IP, abricó. Então, em qual dessas alternativas todas as palavras, todos os vocábulos são oxítonos e são acentuadas por isso, por serem oxítonos? Marcaram? Muito fácil. Resposta: letra A. Paletó, avô, pajé, café, desculpa, café e giló, tá bom? Indique a alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente. Então, olha só, o que eu vou apresentar agora vão ter erros. Vocês têm que me falar em qual dessas alternativas nenhuma deve ser acentuada mesmo, tá? Letra A, lápis, canoa, abacaxi, jovens. O que é que eu quero que vocês analisem? Nessa letra A aí, tem alguma palavra que deveria ter sido acentuada e não foi? Ou seja, está errado? Letra B, ruim, sozinho, aquele e traiu. Letra C, saudade, ônix, grau e orquídea. Letra D, vou,
légua, assim, tênis. Letra E, flores, açúcar, álbum e vírus. A gente vai marcar aí a alternativa em que nenhuma palavra deve ser acentuada. Nenhuma. Nas outras tem pelo menos uma palavra que deveria ter sido acentuada e não foi. Marcaram? Acertou quem colocou, né? Marcou a letra B. Ruim, sozinho, aquele e traiu. Nenhuma dessas palavras deve ser acentuadas mesmo, tá? Ó, ruim é uma oxítona terminada em in, então não é acentuada. Sozinho, paroxítona terminada em u, não é acentuada. Aquele, paroxítona terminada em e, não é acentuada. E traiu, aliás, isso, traiu, a sílaba tônica é iu, desculpa, a sílaba tônica é iu, uma oxítona terminada em ditongo, então também não é acentuada. Qual é o erro das outras? Na letra A, a palavra lápis deveria ter sido acentuada. Na letra C, a palavra ônix e orquídea deveriam ter sido acentuadas. Na letra D, as palavras légua e tênis deveriam ter sido acentuadas. Voo não, tá? Na letra E, as palavras açúcar, álbum e vírus deveriam ter sido acentuadas. Então, a única que não contém erro é a letra B. Acertou quem marcou isso daí, letra B, tá bom? Bom, meninos, a nossa revisão hoje, ela foi bem simples, a de regras de acentuação. Então, assim, só relembrando para vocês, né, não tem muito o que errar mesmo. A gente comentou sobre as regras. A gente viu as regras dos monossílabos, que são acentuados os monossílabos tônicos, formados por A, E, O, seguidos ou não de S. Regra das oxítonas. Acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. E regra das proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Aí, como é que eu sei quais são as paroxítonas acentuadas? Olha, se as paroxítonas forem terminadas em A, E, O, em ENS, elas não serão acentuadas, porque elas vão ser acentuadas na regra das oxítonas. Portanto, todas as outras paroxítonas serão acentuadas. Não tem erro, é a coisa mais fácil do mundo. Tenho certeza que vocês não vão errar isso na prova, tá? Mas, de qualquer forma, eu dou para vocês a mesma dica que eu dei quando vocês estudaram sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, eu disse para vocês, quando forem ler algum texto, ler com a entonação, para que vocês possam pegar o ritmo da leitura, e aí vocês não vão errar sinais de pontuação. Da mesma forma, a melhor forma de treino, a melhor maneira de treino que tem sobre a acentuação gráfica é vocês lerem tudo o que vocês estão lendo com atenção. E aí, quando vocês estiverem, por exemplo, passeando com o pai de vocês, com a mãe, dentro de um carro, vão a algum lugar, né? Aí passaram assim, no comércio estava escrito lá, padaria. Aí você viu, bom, padaria não está acentuado lá no nome, né, do comércio. Ah, então deixa eu pensar, padaria, né, que você está lendo lá agora. Padaria, sílaba tônica, padaria, é o ri, portanto ela é paroxítono. Paroxítono terminado em A, eu acentuo? Não, porque as terminadas em A vão cair na regra das oxítonas. Se vocês fizerem isso, todas as palavras que caírem na mão de vocês, ou por algum motivo vocês lerem, vocês pararem, pensarem nas regras, de hoje até o dia da especial, vocês não vão errar. E vão aprender para a vida também, não é só para a prova, não, vão aprender para a vida. Isso é uma dica que eu dou para vocês, assim, que não tem erro, tá? É assim que a gente aprende a acentuar as palavras, e é assim que a gente aprende a pontuar, né, os textos, lendo com entonação adequada, tá bom? Pessoal, muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Espero que tenha sido produtivo e amanhã a gente encerra a nossa semana com a última aula, tá bom? Muito obrigada.